Oi, pessoal, brasileiras com vocês. E hoje, com inúmeras informações e dicas de saúde bucal, com dois profissionais de extrema competência, muito queridos na comunidade de Assis. E a primeira parte do nosso programa de hoje, nós vamos falar da saúde bucal infanto-juvenil. Olha, pessoal, que delícia. Estou aqui do lado do Dr. Éden Fernando da Silva, amigo querido, filho do meu querido seu Alcir, e a dona Lourdes, lá da pizzaria lá em casa, um menino que eu acompanhei desde criança e que hoje está aqui em Assis, atendendo as crianças, orientando as mães, um excelente profissional da odontologia. Doutor Éden, fala um pouquinho para a gente por onde o senhor andou, como tem sido a sua vida e como o senhor chegou até aqui para atender as nossas crianças. Bom, eu saí daqui de Assis em 89, né? Fui fazer a universidade em Presidente Prudente, residi lá por 5 anos. E após acabar a universidade, resolvi ir para São Paulo, né? Que na época eu vi uma grande necessidade de você procurar especialidade, se especializar melhor, para poder ter uma odontologia de primeiro mundo, né? Só que você sabe como é a vida, né? A vida a gente vai indo, e eu estou hoje em São Paulo, trabalho lá e trabalho aqui em Assis também, mas estou em São Paulo há 21 anos já. É verdade, entendeu? É uma vida, né, doutor? Isso, uma vida. Trabalho lá, tenho a minha clínica própria lá, dou aula na universidade lá, o nome da universidade é Universidade Cruzeiro do Sul, sim, entendeu? E eu trabalho na área de ortodontia lá em São Paulo, né? Isso seriam os aparelhos? Isso, aparelhos ortodônticos e aparelhos ortopédicos também. Ai, né? Que maravilha! Trabalho nessa área. Doutor Éden, então agora eu gostaria que a gente começasse a falar um pouco da saúde bucal das nossas crianças e jovens. Quando é que ela começa? Por acaso começa na gravidez? Como que é essa questão do cuidado? Começa na gravidez, quando está amamentando, quando nasce o dentinho? Fale um pouquinho dessa questão, doutor Éden. Em relação à gravidez, existe uma dúvida constante se pode ou não fazer algum tratamento clínico, certo? E na gravidez, pode-se fazer um tratamento clínico, desde que tenha um profissional capacitado, entendeu? Que saiba que a pessoa está gestante, precisa avaliar também se a gestação é uma gestação que corre algum perigo, entendeu? Então, o que tem que fazer? Tem que tomar mais cuidado, mas pode fazer tratamento em gestante? Sim, pode fazer tratamento em gestante. Em relação à amamentação, existe uma dúvida muito grande, né? Principalmente com as mães. Qual que é a melhor época de parar a amamentação? Os médicos calculam que a partir do 6º mês já pode parar com a amamentação, mas pode pelo fato da imunidade. Entendeu? Porque até o 6º mês, a amamentação vai ajudar a criar o sistema imunológico da criança. Certo. Entendeu? Mas em relação à amamentação, quando a criança vai amamentar, ela faz um movimento de sucção no seio da mãe. E esse movimento de sucção estimula o desenvolvimento da mandíbula. Entendeu? Coisas que muitas pessoas não sabem. Entendeu? E é bom, então a amamentação é importante dar até quando for possível. Entendeu? Não existe nenhuma... pode parar de dar. Não, você vai estar ajudando o estímulo de desenvolvimento da face. Entendeu? A criança quando ela vai nascer, ela tem uma deficiência... Não é uma deficiência. O osso da clavícula, ele é bem pequeno, entendeu? E a mandíbula é bem reduzida. Para quê? Para a criança vir com o ombro para frente, o queixo ir para trás e a criança nascer por vias normais, entendeu? Então, por isso que a mandíbula da criança, se você notar, toda criança tem uma mandíbula muito pequena. Porém, se a amamentação for curta, for estreita, for num período muito pequeno, o estímulo que tem da criança amamentar e succionar, na amamentação succionar, levando a mandíbula, você diminui o desenvolvimento da mandíbula caso você não amamente durante um tempo. Entendeu? Por isso que é indicado você amamentar até 9 meses,
1 ano, entendeu? Não tem problema nenhum. Até vai ajudar nessa questão de desenvolvimento facial. E as crianças que vão direto para a mamadeira, que a mãe às vezes não deseja ou não tem leite, doutor? Sofrem prejuízo, então? Sofrem prejuízo, entendeu? Sofrem prejuízo. Mas através de estímulo, de alimentação, ter uma alimentação mais... como que eu posso te dizer? Uma alimentação mais fibrosa, que ela vai estimular mais, que ela vai forçar mais para se alimentar, entendeu? E isso vai fazer com que desenvolva mais a arcada, entendeu? Um problema que as pessoas acham que tem que dar uma papinha. Não, realmente, inicialmente tem que dar uma papinha. Mas depois, chega numa certa idade, só McDonald's, só alimentos cozidos, sim, não pode comer um alimento fibroso, certo, entendeu? Você vai comer uma sopa, não, tem que ser carne molinha. Não, tem que se alimentar com alimentos duros. Os alimentos duros vão ajudar a desenvolver tanto a arcada superior quanto a arcada inferior, num todo. Estimula todo o complexo mastigatório. Nossa, eu estou ficando apaixonada pelas explicações que eu não sabia. Viu, doutor Éden? E com relação, né, a criança está lá amamentando, a higiene, não é, da boquinha da criança, e que cuidados tem que ter nessa fase, ou é só quando nasce o primeiro dentinho? Como que é a higiene da boca da criança até nascer o primeiro dentinho? E depois também? Tá. O que é orientado, né, nessa questão, você está passando o dedo em volta, limpando, às vezes com algodãozinho, com uma gaze, entendeu? Bem delicado. Isso que é orientado. Certo. Mas isso vai trazer algum problema na criança? Eu acredito que não, entendeu? Mas a partir do momento que nasce o dente, existe o que nós chamamos de cárie de mamadeira. O que é cárie de mamadeira? A criança se amamenta, normalmente a mãe coloca o açúcar, né? E esse açúcar vai causar uma formação de placa bacteriana nos dentes, e como a criança tem uma deficiência muito grande de escovação, o que vai acontecer? Vai começar a formar cárie. Então tem até aqueles dedais, que parece que é um dedal, e tem uma escovinha, isso. Aí nesse dedal você faz a higienização ali nos dentinhos que a criança tem. Certo. Entendeu? O que precisa ficar bem claro? O que forma a cárie? Às vezes a pessoa acha que é o açúcar. Não, na verdade o que forma a cárie é a fermentação do alimento que fica na placa. Nossa. Entendeu? Não é só o açúcar. A pessoa acha que o açúcar é o grande vilão. Isso. Mas não é. Por exemplo, o arroz é um açúcar. O amido, de uma maneira em geral, é um açúcar. A beterraba açúcar. Entendeu? Então não é só o açúcar, ponto. Não, é a fermentação do alimento que fica através da placa bacteriana. Então, o que você tem que estar fazendo? Essa é a origem da cárie. A origem da cárie é essa. Entendeu? É a fermentação. Por exemplo, como que existe a quebra do alimento para ele se formar uma molécula no homem? Ele se alimenta e começa a quebra a partir da boca. Sim. Certo? E aí ele vai ter uma absorção do alimento no sistema digestivo. Sim. Certo? A bactéria é diferente. Ela não tem um sistema digestivo. Ela lança uma enzima para quebrar o alimento que está nessa placa. Essa enzima vai causar uma fermentação. Através dessa fermentação que vai causar a descalcificação no dente, e a cárie começa oriundo desse processo. Então tem tudo a ver com a higiene? Tudo a ver com a higiene. Entendeu? A higiene é o principal. Entendeu? Agora, o que precisa ficar bem claro? Como que a mãe pode se defender? Através da orientação. Isso. Entendeu? Se orientar através de um profissional capacitado, entendeu? Que vai orientar ela de uma maneira correta, como tem que fazer a escovação. Porque a escovação, o que precisa ficar bem claro? A escovação precisa ser feita de uma maneira equilibrada. Escovação demais também atrapalha. Entendeu? Então a escovação tem que ser de uma maneira equilibrada, tem que ser de uma maneira correta. De que maneira que você faz? Vai no dentista, o dentista vai avaliar, tem aquelas pílulas, né, que elas mostram onde está a placa, entendeu? O dentista vai fazer isso daí, entendeu? Uma limpezinha assim? Não, é uma pílula que coloca e a pessoa deixa ela dissolver na boca, entendeu? E essa pílula vai mostrar onde é que tem os problemas principais, onde tem os defeitos de escovação. Nossa. E qual é o tempo ideal? Quando deve trazer a criança no dentista a primeira vez? Eu acho que não tem uma data precisa, entendeu? A partir do momento que a criança nasce, você já pode se orientar com o profissional.
entendeu? Não quer dizer que o profissional vá atender a criança, entendeu? Mas ele vai estar te orientando. Qual é a melhor maneira de você estar tratando o seu filho, entendeu? Mas a partir do momento que nascem os dentes, aí é importante para estar orientando a respeito da escovação, como é que funciona a escovação, época de formação dentária, como que funciona. Existe uma dúvida muito grande sobre a época. Por exemplo, as crianças, existem uma sala com 40 alunos. Aí a mãe olha aquele menino do lado, aquele menino já começou a trocar dente. E o meu filho não está trocando dente. Por que que não acontece isso? Entendeu? Então você ir se orientar, perguntar se existe algum problema em relação a isso ou não. Entendeu? Então acho que hoje em dia, com esse mundo tão tecnológico, a melhor coisa que tem é você se orientar. Entendeu? Mas o que precisa ficar bem ratificado? Se orientar com um profissional. Sim. Não ir na internet e procurar na internet. Porque a internet tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins também. Doutor Éden, o senhor está explicando tudo muito bem e tem uma questão aí que eu considero a vilã. Né? O meu filho não gostou, a gente compra o enxoval do bebê e põe na malinha do bebê uma chupeta. Que eu fui orientada assim, sim. Apesar de não concordar. Sim. E ele tinha náusea com a chupeta. Ele tinha náusea e não gostava. Sim. Então, a chupeta é uma vilã com relação à boquinha? O que faz de bem e de mal a chupeta para uma criança? Ou devemos evitar mesmo? Tá. Não, a chupeta, de uma maneira em geral, ela auxilia em algumas coisas, entendeu? Por exemplo, uma criança que tem... uma criança que chora muito, uma criança... Ela ajuda nesse sentido, entendeu? Mas ela ajuda o desenvolvimento da arcada? Não. Dependendo, se você colocar a chupeta durante um período muito longo, ela vai atrapalhar a criança, entendeu? Fica dentuça, doutor? Primeiramente, o que pode acontecer é não ter o vedamento entre os dentes anteriores, entendeu? É o que causa mordida aberta, que nós chamamos. E isso aí, ortodonticamente, para você fechar, é um dos maiores pepinos para os dentistas, é fechar a mordida aberta, entendeu? Ela pode atrapalhar também no desenvolvimento da arcada, entendeu? Então, a arcada, ela pode desenvolver de uma maneira que atrapalhe as vias aéreas, entendeu? Aí a criança deixa de respirar pelo nariz e começa a respirar pela boca. Nossa. Entendeu? Então, a chupeta pode atrapalhar nesse sentido. Entendeu? Devemos evitar, então. Na verdade, não tem assim uma data precisa. Entendeu? Você pode usar, a criança pode usar de tanto a tanto tempo. Ou não deve usar nunca? Se não usar, na minha concepção, eu acho que é melhor. Entendeu? Entendi. Na minha concepção, eu acho que o melhor é a amamentação natural. Entendi. Entendeu? A chupeta é bom? É bom. Mas é necessário? Não sei se é tão necessário assim. Dá para fazer outras coisas, entendeu? Entendi. Viu, doutor? Nós estamos praticamente chegando ao final desse bate-papo muito delicioso. Terão muitos outros, que eu quero pegar um termo específico com o senhor, né? Tá joia. Mas eu gostaria que o senhor desse algumas orientações para as mães que estão lá curtindo, com relação à saúde da boca da criança, mas principalmente do bebê e da criança. Sim. Como manter e como chegar à vida adulta essa criança com uma boa saúde bucal, com dentinhos maravilhosos, perfeitos. Tem a ver isso com a genética também? Não, sim. Tem a ver com a genética, mas tem a ver com o que nós chamamos de fenótipo. Fenótipo é o meio interagindo, entendeu? Por exemplo, se a pessoa tem uma alimentação boa, entendeu? Se a pessoa tem uma alimentação fibrosa, entendeu? Então, isso tudo na época da formação vai ajudar. O dente vai se formar mais, vai ter uma formação mais forte, mais compacta. Entendeu? Então, não é só a questão genética. Existe a questão também de alimentação, de nutrição. Quanto melhor a pessoa se alimentar, melhor para os dentes também. Certo? E isso nós estamos dizendo na questão interna, né? Agora, na questão externa, é a questão da escovação. Entendeu? Então, basicamente, 2 recados do senhor. Uma alimentação equilibrada, mas principalmente fibrosa, que também é bom para o intestino, e a higiene, que a base de tudo é uma escovação correta, que a grande maioria, às vezes, não sabe a maneira correta, né, doutor? Entendeu? É bem isso daí mesmo. Às vezes a gente chega para a pessoa e fala, você não está com uma escovação boa. A pessoa, a primeira coisa, não, mas eu escovo os dentes. Aí a gente fala com bastante tranquilidade. Então, eu sei que você escova os dentes, mas o que eu estou querendo dizer é que você não tem uma escovação equilibrada. O que a pessoa precisa buscar é uma escovação equilibrada. Certo. É isso que a pessoa precisa buscar.
Viu, doutor Éder? E qual a sua mensagem final para os seus amigos, para nós todos de Assis, que vimos o senhor crescer e agora está aqui conosco, viu, pessoal? Aqui na 9 de julho, pertinho do INSS, para cuidar dos dentinhos das nossas crianças. Inclusive aquele que precisa de aparelho, não é? Eles colocam também. Hoje será a primeira visita dos meus netos, porque parece que a mordida assim não está muito certinha. Mas quem vai dizer é o doutor. Doutor, qual é a sua mensagem final para as mães? Bom, como eu falei anteriormente, você sempre buscar uma orientação, entendeu? Sempre buscar uma orientação de um profissional capacitado, de um profissional. Pedir para uma pessoa que gostou do dentista e tal, e ir num dentista, que esse dentista tenha um histórico, né? Tenha um histórico de bons tratamentos, de bons resultados. E procurar se orientar. Hoje em dia, num mundo tão tecnológico, a melhor coisa é você se orientar, mas se orientar de maneira correta, entendeu? E eu quero dizer também que eu estou muito contente de estar voltando para a Assis, né? Já estou trabalhando aqui há um certo tempo. Mas é uma satisfação muito grande de estar voltando aqui para a cidade, porque sempre foi o meu objetivo, né, de voltar para Assis um dia e viver o restante da minha vida aqui, que é uma cidade assim que eu adoro muito, né? Imagine se eu estou orgulhosa, como é que está minha querida Dona Lourdes e o seu Alcir. Dê um grande beijo neles, viu, doutor? Não, dou sim, pode deixar, viu? Deus o abençoe, felicidades. Pode contar com Brasileiras, com as nossas TVs local, para divulgar o seu excelente trabalho. E Deus o abençoe muito, muito sucesso, doutor. Todos nós, né? Eu também agradeço a sua presença aqui e torcer para que as coisas deem tudo certo aqui para mim, né, para meu irmão.